Dando continuidade à história, Lembranças, escrito por Catherine Marcelli. Leytonstone, Londres, 19 anos depois. O despertador tocou seu timbre ensurdecedor, fazendo com que Oliver abrisse os olhos e avistasse o objeto com dificuldade, a fim de silenciá-lo. Poucos minutos depois, Grace entrava no quarto, amarrando seu robe rosa chá. Oliver, vamos, meu filho, levante-se ou vai se atrasar para a entrevista. Estou acordado, mãe. Oliver sussurrava com esforço. Não, você não está. Vamos. Grace abriu as cortinas, deixando a luz do sol entrar. Por Deus, mãe! Se fechar as cortinas, eu prometo que eu estarei de pé em 5 minutos. Não estamos negociando, Oliver. Vamos, levante-se. Oliver abriu os olhos e respirou fundo. Estou acabado. Nada que um café forte não resolva. Vamos. Grace deixou o quarto e desceu as escadas, seguindo em direção à cozinha, onde Henry e Anthony tomavam o café da manhã. E então, Grace, onde está o Oliver? Já vai descer. E então, Anthony, sabe se Oliver deu mais uma olhada nos livros ontem? Farão diferença em seu desempenho. Acho que o vi lendo, mãe. Espero que se saia bem. Imagine conseguir um estágio em um escritório de advocacia renomado como o do Dr. Williams. Vai conseguir, Grace, e em breve Anthony seguirá o mesmo caminho, não é, meu filho? Anthony sorriu diante do entusiasmo de seu pai. Oliver se sentou à mesa, onde uma generosa xícara de café o aguardava. Dormiu que horas ontem, Oliver? Henry questionou em tom amigável, porém firme. Não era tão tarde. Eu saí da festa antes que acabasse. Anthony estava lá. Me viu ir embora. Ficou até tarde, Anthony. Me disse que havia chegado cedo. Será que terei que ficar acordada até a hora de chegarem? Não poderei mais confiar na palavra de vocês? Por que diz vocês? Cheguei na hora combinada. Oliver se defendia entre um gole e o outro. Eu não tinha compromisso hoje. Podia ficar até mais tarde. Anthony olhava para o irmão contrariado. Já vão começar? Será que é possível termos uma conversa em paz? Henry interferiu em voz alta. Os irmãos se entreolharam em silêncio e Henry continuou. Oliver, qual é a razão em colocar o seu irmão nessa situação? Eu quis ser justo, apenas isso. Eu vi a hora que vocês dois chegaram. Estava acordado. E não preciso que me ensine a ser justo, sobretudo se a sua real intenção foi prejudicar o seu irmão. Não fiz, Henry interrompeu. Não termine, Oliver. Eu cresci com 4 irmãos. Nos desentendíamos de vez em quando, mas acima de tudo cuidávamos um do outro. Eu não espero de vocês nada menos do que isso. Oliver permanecia de cabeça baixa. Oliver, lembra-se quando cuidava de Anthony, quando eram pequenos? Ele confiava em você, porque você é o irmão dele, o único irmão que ele tem. Olhe para ele. O que vê? Seu irmão ou um inimigo? Olhe para ele, Oliver. Anthony, olhe para o seu irmão. Os irmãos se entreolharam. Henry não sabia, mas estava sendo intuído por Sam, um espírito amigo que, junto a Charles e Adolph, cuidava das encarnações de Oliver e Anthony. Oliver olhou para o irmão e se lembrou de Anthony pequeno, indefeso. Sentiu algo de arrependimento pela fala venenosa. Desculpe-me, não foi a minha intenção prejudicá-lo. Só você conhece suas intenções, Oliver. Mas nós acreditamos em você, certo, Anthony? Sim. Sim o quê? Henry insistiu. Eu lhe desculpo, Oliver. Espero não precisar ter essa conversa novamente. Oliver e Anthony já se olhavam com certa cumplicidade.
Grace assistiu à cena com o coração enternecido. A relação de Oliver e Anthony oscilava constantemente. Oliver agia com certa impulsividade, enquanto Anthony, apesar de precisar se esforçar para confiar nas boas intenções do irmão, conseguia agir com prudência diante de suas contrariedades. Apesar das inegáveis diferenças que os distanciavam, a proximidade que os acompanhava vinda do berço faziam com que os frágeis laços que os uniam não se rompessem, garantindo momentos de trégua para aquela dolorosa relação de resgate. Em um desses momentos, Oliver pediu ao irmão mais novo que o acompanhasse em uma pequena reunião para comemorar o seu novo estágio. O evento informal seria na casa de George, amigo de Oliver. Anthony aceitou o convite. Em uma noite fria de outono, os irmãos deixaram a rua Harold a caminho do evento especial. Oliver e Anthony tinham alguns amigos em comum, e alguns deles já estavam na casa de George quando os irmãos chegaram. Oliver estava especialmente animado. Falava dos seus planos tão logo se formasse. Com empolgação, estimulado pelo efeito da bebida, via em Anthony apenas o seu irmão caçula, sem se aprofundar em seus impasses íntimos, que ele mesmo desconhecia a procedência. Em determinado momento, Oliver foi até a porta para receber alguns amigos, quando notou a presença de uma moça em meio ao pequeno grupo. Entrem, fique à vontade. Os pais de George só voltam amanhã. A casa é toda nossa. Oliver, parabéns pela conquista. Sarah deu um longo abraço no amigo. Obrigado, Sarah. Não vai me apresentar a sua amiga? Se dirigiu a moça tímida ao lado. Claro, essa é Amy. Amy Davis. Amy, meu amigo Oliver Carter. Oliver estendeu a mão com cordialidade. Quando Amy retribuiu o gesto, teve um pequeno déjà vu. Diante da cena espontânea, Oliver notou a sua expressão de surpresa. Prazer, Amy. Está tudo bem? Sim, tudo bem. Igualmente. Entrem, bebidas liberadas. Os amigos comemoraram. Amy quis seguir com o grupo, mas Oliver a entreteve, fazendo-a se separar dos demais. Mora por aqui, Amy? Sim, eu moro na rua Vernon. Ora, veja só, somos praticamente vizinhos. Não me lembro de ter visto você. Estudou na Vanstead? Não, na Buscton. Está explicado. Se estudássemos na mesma escola, com certeza me lembraria de você. Amy sorriu. E então, em que faculdade estuda? Na Westminster. E você? Ainda não me decidi o que eu quero fazer. Entendo. É um grande passo e deve ser dado com cautela. Sim, sem dúvida. Oliver observava o rosto de Amy sem disfarçar o seu encantamento. Bebe alguma coisa? Um refrigerante, se tiver. Claro que tem. Venha, vou buscar para você. Depois de um tempo conversando, Sarah se aproximou da amiga e tomando-a pelas mãos. Venha, Amy, quero que conheça a Greta, que vai para Nova York mês que vem. Lembra que comentei com você? Sim, eu me lembro. Amy se despediu de Oliver apressadamente, enquanto era carregada pela amiga. Nos vemos, Oliver. Oliver sorriu, algo frustrado. Deu um longo gole em sua bebida e seguiu para um grupo que conversava no sofá. A noite de Oliver já não era a mesma. Conversava e bebia como antes, mas sem que se desse conta, se via olhando para cada canto da casa de George à procura de Amy. Amy conversava com Greta e Sarah no pequeno jardim na parte de trás da casa. Quando Anthony e David cruzaram o gramado distraídos, ao passar pelas amigas, Anthony voltou os olhos para Amy, que igualmente se sentiu atraída pelo jovem de cabelos castanhos e olhos grandes. Já não conseguia prestar atenção no que Greta falava. David percebeu o interesse do amigo. Ei, vai fulminar a garota desse jeito? Você conhece ela?
Já vi em algum lugar. Vamos lá nos apresentar. David se antecipou e seguiu até as moças, seguido por Anthony. Como vão? As amigas responderam, aguardando um motivo para a aproximação. Meu amigo aqui gostaria de lhe conhecer. David se dirigiu a Amy, que sorriu com entusiasmo contido. Anthony sorriu, um pouco sem jeito. Como vai? Sou Anthony. Olá, sou Amy. Sarah e Greta se entreolharam. Ei, e quanto a nós? Não quer nos conhecer? Eu sou a Sarah e essa é a Greta. Prazer. E o seu amigo? David. Me chamo David. Olá, David. Bem, agora que todos se conhecem, querem sentar conosco? Conversávamos sobre a viagem de Greta que ela fará para Nova York. Já foram lá? Sim, 2 vezes. Anthony respondeu já com certa desenvoltura. A conversa seguiu animada, embora Amy e Anthony pouco participavam. Se olhavam e notaram que o encantamento era recíproco. Depois de algum tempo, Amy aproveitou uma brecha para fazer o seu anúncio. Bem, infelizmente eu preciso ir. Vamos com você, Amy. Quer que a gente acompanhe vocês até em casa? Obrigada, David, mas não é necessário. Amy e eu moramos perto daqui. Sarah e Greta se despediram de David, enquanto Anthony e Amy conseguiram por fim conversar com mais proximidade. Fará alguma coisa amanhã? Amy não esperava a objetividade da pergunta, mas conseguiu disfarçar o embaraço. Nada em especial. Disse que, quando foi para Nova York, gostou de um restaurante tailandês de lá. Já foi em algum aqui em Leytonstone? Não. Você conhece algum? Sim, muito bom por sinal. Podemos ir amanhã. O que acha? Vou te passar o meu número e amanhã nos falamos para combinar. Anthony e Amy se despediram ali mesmo, no jardim da casa. Oliver jogava cartas com alguns amigos e sua distração o impediu de ver Amy cruzando a sala a caminho da porta de saída. Em Dow, Claire e Charles conversavam no centro do planejamento. Fiquei feliz que tenha me chamado, Charles. Alguma notícia sobre Mia? Sam acabou de me dar informação valiosa de Londres. Claire ouvia com atenção. O reencontro aconteceu como planejávamos. Amy sentiu afinidade instantânea por Oliver, mas as suas emoções vieram à tona com a aproximação de Anthony. Não imagino o quanto me tranquiliza saber. Agora que o trem está posicionado na direção correta, basta esperar que corra firme pelos trilhos. Charles, eu sei que perguntas demais são desnecessárias, mas, se for possível, gostaria que me esclarecesse uma dúvida. Responderei dentro do possível. Sei o quanto Mia se envolveu com Jesse e nutria por ele sentimentos verdadeiros. Não tenho dúvidas, mas existe alguma possibilidade de Amy se deixar levar por seus sentimentos por John novamente? Está se esquecendo de um detalhe que faz toda a diferença nesse caso. Para conhecer melhor a história de Amy, Oliver e Anthony, antes Mia, John e Jesse, poderia voltar no tempo um pouco mais. Na vida que compartilharam juntos em uma encarnação passada, respondeu sua própria pergunta. O que aconteceu nessa época? Mia era Júlia, uma moça de finos tratos e criada em uma família tradicional de Londres do fim do século passado. De espírito livre, não era presa ao tradicionalismo, o qual foi criada. Nutria um sentimento especial por seu primo Jonathan, que hoje é o Anthony, sentimento que era correspondido. Não é preciso dizer que tiveram imensa dificuldade em consolidar os seus sonhos românticos. Suas esperanças de um futuro juntos tiveram fim quando Adam, hoje Oliver, um grande amigo de Jonathan, conheceu Julia. De família influente, conseguiu fazer com que as suas famílias aceitassem a ideia da união de ambos.
apesar da contrariedade revelada de Júlia e silenciosa de Jonathan. A amizade havia terminado. Já noiva de Adam, Júlia e Jonathan ainda se encontravam inúmeras vezes. Muitos desses encontros descobertos por Adam, que encontrou meios de seguir os passos da sua prometida. Tomado pelo ódio, mandou os seus homens darem uma lição em Jonathan, o machucando seriamente. Júlia nunca soube do ocorrido. Jonathan casou-se com outra mulher e os primos nunca mais se viram. Júlia e Adam formaram uma família e o ódio do marido acabou por convencê-la de que tudo estava onde deveria estar. Para Adam, Jonathan sempre representou ameaça constante, embora o antigo amigo jamais tenha tentado qualquer reaproximação com a prima após a emboscada sofrida. Por Deus! A providência os fez regressar juntos mais uma vez, e John só teria que abrir mão de Mia e deixar que a relação com Jesse fluísse naturalmente, algo que cedo ou tarde acabaria acontecendo. Mas ao invés disso, o nosso irmão se comprometeu ainda mais. Sim, infelizmente. Entende a razão pela qual Amy se sentiu atraída por Anthony? Além do inegável sentimento de amor que os une, para ambos ainda não se deem conta, existe algo mal resolvido, uma história inacabada, e ela precisa acontecer pelas mãos de Oliver, que por sua vez terá que aprender o significado da palavra renúncia. Acha que dessa vez ele está pronto para tal? Sejamos confiantes, Claire. Os laços sanguíneos com Anthony expurgaram muito das suas impressões dolorosas. Aguardemos. Claire e Charles deixaram o centro de planejamento, esperançosos nos dias que viriam. Anthony e Amy se encontraram no restaurante Singbury, conforme haviam combinado por telefone. Estavam mais à vontade que da última vez, na casa de George. Anthony falou sobre os seus projetos de fazer faculdade de Direito como seu irmão e da vontade de voltar a Nova York um dia. Amy falou dos seus. Sempre estive em dúvida entre psicologia e medicina. Nos últimos anos, o meu pai me convenceu a optar pela medicina. Meu tio é um cirurgião bastante respeitado em Westminster e nenhum dos meus primos seguiu seus passos. Você já se inscreveu para alguma universidade? Sim, Oxford e Cambridge. Oxford é bem longe daqui. Sim, é a preferida do meu pai. É a sua também? De certa forma, sim. Prefiro que vá para Cambridge. Amy sorriu com a fala sincera de Anthony. Passaram a tarde conversando no pequeno restaurante. Na volta para casa, Amy já se dava conta de que as suas emoções experimentavam algo que o seu coração desconhecia até aquele momento. Percebendo que o frio aumentava, Anthony tirou o grosso casaco para cobrir as costas de Amy, que agradeceu com visível encantamento. Caminharam pela rua Vernon, a passos curtos, como quem evita a chegada ao destino certo. Mas ainda que não quisessem, se deram conta de que a hora de se despedirem havia chegado. Estava em frente à casa de Amy. Anthony, eu não tenho palavras para agradecer. Adorei o restaurante, obrigada. Sabia que iria gostar. Bem, eu tenho que ir. Anthony se aproximou de Amy devagar e, tocando suavemente os seus cabelos, a trouxe para perto. Quero ver você outra vez. Eu também. Posso vir aqui à noite? Podemos ir ao cinema se quiser. Sim, eu quero. Amy respondeu enquanto Anthony se aproximava ainda mais. Se beijaram sobre o céu cinzento de Leytonstone, enquanto uma neve fina começava a cair. Estava feito. Em casa, a tensão entre Oliver e Anthony começava a dar sinais de trégua. Oliver começava a notar que em seu ser aflorava um instinto de proteção ao seu irmão mais novo, que antes
conseguia evitar com mais facilidade. Naquela mesma noite, conseguiram manter uma conversa amena por um longo tempo. Vai fazer alguma coisa hoje? Vou até a casa de George. Quer vir? Hoje vou ao cinema com uma garota. Não me diga, então se esqueceu mesmo da Cindy, pelo que vejo? Espero que ela tenha se esquecido de mim. Oliver soltou uma gargalhada diante da resposta sarcástica do irmão. Acho muito difícil. A mãe disse que só essa semana ela ligou umas 3 vezes. Mas terá que esquecer. Estou em outra e posso dizer que desta vez a coisa pode ser séria. Não me diga. Quem é ela? Mora aqui perto, mas você não conhece com certeza. Então tá. Vou tomar um banho e saímos juntos. Se demorar, eu vou sem você. Eu não quero me atrasar. Pobre Cindy, perdeu a oportunidade de agarrá-lo. Veja, está mesmo apaixonado. Você ainda está aí? Eu não vou esperar. Oliver saiu do quarto apressado. Amy já estava pronta meia hora antes do horário combinado com Anthony. Pela primeira vez cogitava a possibilidade de negar a vaga em Oxford. Não conseguia mais imaginar longe de Londres. Enquanto esperava por Anthony, falou com Sarah pelo telefone e contou a boa nova. Pediu pela primeira vez a alguém, se não ela mesma, de talvez estivesse apaixonada, pela primeira vez. Na hora combinada, Oliver e Anthony passavam em frente à casa de Amy. Eu fico aqui, Oliver. Dê um abraço no George por mim. É aqui que ela mora? Tão perto? Com certeza a conheço. Acho difícil. Posso cumprimentá-la ou acha muito cedo? Oliver perguntou com ironia. Se quer, fique, mas depois siga o seu rumo. Claro, meu irmãozinho, não tenho talento para segurar velas. Anthony se aproximou da porta de entrada enquanto Oliver aguardava na calçada. Alguns segundos após tocar a campainha, a porta da casa se abriu. Anthony estava parado na soleira da porta enquanto Oliver se mantinha parado na calçada, em frente à entrada. Diante da cena, mais uma vez, Amy experimentou um déjà-vu, ainda mais intenso ao do dia da festa, quando Oliver a cumprimentou. A neve começou a cair mais forte, fazendo com que o cenário se tornasse ainda mais familiar. Para Oliver, estar diante de Amy foi como se um balde de água fria caísse sobre sua cabeça. Anthony estava a parte da impressão negativa do irmão. Se aproximou de Amy e a beijou brevemente. Boa noite, está pronta? Sim, eu estou. Amy fechou a porta da casa e caminhou com Anthony até a calçada. Amy, este é meu irmão, Oliver. Ele vai até a casa de George. Amy se lembrou de Oliver e se surpreendeu com a coincidência. Já fomos apresentados na festa do George. Como vai, Oliver? Que mundo pequeno! Anthony comentou sem conseguir perceber o desconforto do irmão. Não lhe disse que já a conhecia, Anthony? Oliver demonstrou uma certa ironia, disfarçada de simpatia cordial. Vamos então? Eu não quero perder a próxima sessão. Vou virar a esquina. Foi um prazer, Amy. Até mais, Anthony. O casal seguiu na calçada, de mãos dadas, enquanto Oliver atravessava para o outro lado da rua. Anthony tinha uma certa dificuldade em dar conta do que ocorria em sua volta. Buscava não perder tempo em divagações sem fundamento, e isso fazia-se manter equilibrado na maior parte do tempo. Amy havia aprendido a conviver com a sua sensibilidade aguçada. Já havia notado que Oliver lhe causava uma sensação desafiadora, algo que não conseguia decifrar. Já com Anthony, suas emoções fluíam com leveza, como se o seu coração soubesse o caminho. O fato de serem irmãos a fez pensar sobre a inusitada coincidência por alguns segundos apenas, voltando em seguida ao momento romântico que aquele encontro lhe proporcionava. Para Oliver, o cenário era um pouco diferente. Profundamente perturbado com a visão de Amy e o seu irmão juntos, cedeu rapidamente aos seus impulsos em começar a pensar
em uma maneira de virar o jogo a seu favor e fazer com que Amy lhe visse por fim, com o mesmo interesse que havia. Foi para a casa de George com a emoção em completo desalinho. Naquela semana, Oliver se aproximou de Anthony mais do que costumava fazê-lo. A amizade de Oliver era algo que Anthony prezava com sinceridade, sem deixar de sentir certa desconfiança em suas atitudes. Porém, as colocava embaixo do tapete, dando pouca ou quase nenhuma importância ao seu instinto de proteção em relação ao irmão mais velho. 2 semanas depois do encontro no cinema, Anthony apresentou Amy a seus pais em um almoço em que Oliver estava presente. Desafortunadamente, Oliver se dava conta de que a presença de Amy aumentava ainda mais o seu desejo contido, o que fazia com que precisasse disfarçar o seu desapontamento cada vez que se encontravam. Com o passar dos dias e a frequência de encontros em família, Oliver havia se transformado em um amigo, alguém em que Amy confiava sem restrições. Anthony e Amy costumavam frequentar pequenas festas em casa de amigos comuns. Em uma das reuniões conversavam sentados na varanda a sós, enquanto os convidados ouviam música na sala. Está tudo bem? Eu sinto que está um pouco distante hoje. Amy tomou um longo gole de seu refrigerante como se quisesse ter mais tempo para ganhar coragem. Anthony, eu fui aceita em Oxford. O meu pai conseguiu um apartamento para mim nas redondezas. Anthony ficou em silêncio para entender melhor o que aquela informação representava de fato. Oxford? Vai morar em Oxford, então? Sim, eu virei nos fins de semana. Anthony recostou-se na cadeira de Vime. Uau! Estou tão desapontada quanto você. É um grande passo, Amy. Deveria estar feliz e não desapontada. Amy enxugou algumas lágrimas antes que começassem a cair. Amy, não fique assim. Anthony se aproximou e abraçando-a com carinho. Não quero que fique triste, entendeu? Não quero ficar longe de você. Quase não nos vemos durante a semana. O que mudará de fato? Anthony segurou o rosto de Amy enquanto olhava firmemente em seus olhos. Isso não funciona, Anthony. Ouvi muitas histórias assim. Nenhuma delas acabou bem. Não eram as nossas histórias. Não somos como os outros. Vai estudar medicina em Oxford. Parou para pensar nisso? Sim. Amy respondeu com desânimo. Quando começam as aulas? Daqui a um mês. Já? Anthony não conseguiu disfarçar o desapontamento espontâneo. Semana que vem eu tenho que me apresentar para algumas entrevistas de admissão. Eu terei entrevistas de segunda a sexta e voltarei no final de semana. Entendo. Também na semana que vem eu terei a resposta de Cambridge. Se me aceitarem, eu poderei considerar a possibilidade. O que o seu pai diria? Ficaria desapontado, certamente, mas Cambridge também é uma excelente universidade e a decisão terá que ser minha, afinal de contas. Anthony deu um longo suspiro. Que tal não falarmos mais disso hoje? Vamos só ficar juntos como se o futuro não existisse, só hoje. Amy sorriu. Vamos parar o tempo nessa noite. Já está parado, pode sentir. Amy e Anthony se levantaram e começaram a dançar juntos uma música que apenas os dois ouviam. Amy já havia se acostumado com os insights que tinha. Dançava com Anthony como se aquela cena lhe fosse familiar e profundamente prazerosa. Anthony gostaria de estar tão confiante quanto quis parecer. O seu coração estava apertado e começava a experimentar um medo que desconhecia. Com algum esforço, ele conseguiu acreditar em suas próprias palavras e passou a noite sem pensar nos dias que viriam. As constantes negativas diante da sua real preocupação com a ida de Amy para Oxford abalavam de forma significativa o sistema imunológico de Anthony. Quando as coisas se tornavam mais complicadas, era comum que padecesse de alguma enfermidade que o deixava de cama por alguns dias.
como se toda a tensão que ignorava se juntasse para vir à tona de uma só vez. 4 dias após o anúncio de Amy, Anthony não conseguiu sair da cama pela manhã. Com febre alta e uma terrível dor de garganta, o seu organismo voltava a padecer dos efeitos consequentes de sua baixa imunidade. Apesar da ajuda de Sam e dos outros espíritos amigos, Anthony precisou ainda da visita do médico da família, que o aconselhou a ficar em repouso até que os antibióticos começassem a fazer efeito. No fim de tarde de domingo, Amy foi até a casa de Anthony para se despedir. Passaria uma semana em Oxford para as entrevistas de admissão. Grace abriu a porta e se alegrou com a visita. Que bom que está aqui, Amy. Entre, eu fiz um bolo de laranja delicioso. Obrigada, Grace. Anthony está melhor? Está na mesma, minha filha. Já estou acostumada. Desde pequeno tem esse problema. Já foi operado da garganta, mas parece que não melhorou em nada com a cirurgia. Vez ou outra nos dá esse susto. Irei para Oxford com o coração apertado. Não é necessário, vá tranquila, em alguns dias ele estará de pé novamente. Vá se acostumando. Grace cortou um generoso pedaço de bolo e serviu a Amy com presteza. Prove. Veja o que você acha. Eu vou passar um café para nós. Passado alguns minutos, Oliver entrou na cozinha. Ora, então Dona Grace fez um bolo? Amy, melhor que venha mais vezes. Veja só, como se eu não fizesse bolo quando vocês me pedem. Oliver beijou a fronte da mãe. Estou brincando. Amy sabe que a senhora é a melhor mãe do mundo. Amy sorriu. E este bolo está uma delícia mesmo, Grace. O melhor que eu já provei. Leve um pedaço para casa, faço questão. Oliver se sentou ao lado de Amy e se serviu de uma fatia de bolo. E então, Amy, Anthony comentou que terá que passar uma semana em Oxford. Quando irá? Amanhã cedo. Grace lavou as mãos na pia asseada e tirou o avental. Vou deixar que Oliver lhe faça companhia, pois eu terei que ir até a farmácia. Amy, não vá embora antes que eu chegue. Não vou, Grace, não se preocupe. Grace saiu, deixando Amy e Oliver sozinhos. O coração de Oliver batia acelerado. Como vai o estágio, Oliver? Muito bem. Eu não vejo a hora de terminar a faculdade e ser efetivado. Imagino a sua ansiedade. E eu a sua. Oxford deve estar orgulhosa de si mesma. Mia expressou profunda tristeza em seu longo suspiro. Ei, verá Anthony todos os finais de semana. Qual é o problema? Estou insegura, Oliver. Em breve, Anthony iniciará a universidade também e vai conhecer outras pessoas e eu estarei tão distante. Aqui ou lá, correria o mesmo risco, não acha? Pode ser, Oliver. Anthony teve muitas namoradas? Por fim, Oliver encontrou a brecha de que precisava para colocar em prática um plano que ainda não havia elaborado com precisão, mas que tinha objetivos bem definidos. Sim, teve muitas. Todos namoros breves. Anthony se desinteressa com a mesma facilidade com que se apaixona. Amy ouvia desapontada. Por isso mamãe lhe tem tanto carinho. Ela lhe vê como uma esperança de que Anthony, por fim, consiga sossegar os ânimos. Não imaginava que Anthony fosse desse jeito. Por favor, não fale com ele que eu falei dessas coisas com você. Estamos mais próximos e não gostaria que a nossa relação voltasse a ficar distante. Não direi nada, fique tranquilo. Nós gostamos muito de você e torcemos para que ele não repita seus antigos feitos. O humor de Amy exalava amargura diante da fala de Oliver. Se antes o seu coração pesava em seu peito, naquele momento podia senti-lo sangrar. Melhor eu ir vê-lo. Eu não quero chegar tarde em casa. Ainda não arrumei as minhas coisas. Vá e lembre-se de que pode contar comigo. Eu estarei aqui sempre que precisar. Obrigada, Oliver. Amy subiu as escadas devagar
experimentava um desapontamento que precisava disfarçar quando entrasse no quarto de Anthony. Tentou se convencer de que a sua história seria diferente. Entrou no quarto e encontrou Anthony adormecido. Se aproximou e sentou-se na beira da cama. Olhava para o seu rosto enquanto se lembrava das palavras de Oliver. Passou a mão por seus cabelos com carinho e beijou seu rosto. Ame? Desculpa acordá-lo. Não precisa se desculpar. Dormi a tarde toda. Anthony se esforçava para se levantar enquanto Amy ajeitava o travesseiro em suas costas. Como se sente? Eu creio que eu estou melhorando. Irá amanhã? Sim, bem cedo. Uma semana passará rápido, você vai ver. Eu poderia pedir que adiassem a entrevista. Não me prejudicaria em nada. De jeito nenhum, vá tranquila. Eu estou melhorando. Quando voltar, eu estarei novo em folha. Amo você, Anthony. Anthony sorriu, ditoso com a declaração espontânea. Eu também te amo. Venha cá, eu não quero que fique triste assim. Anthony deitou a cabeça de Amy em seu ombro. Vai se sair muito bem nas entrevistas, eu tenho certeza. Amy já conseguia sentir a sua alma leve novamente, mas ainda via sua ida a Oxford como um entrave para sua felicidade com Anthony. Naquela noite, Sam conduziu o espírito desdobrado de Amy até Down, enquanto seu corpo físico repousava. Experimentando um estado de semiconsciência, volitou com a ajuda do amigo espiritual até o Instituto de Planejamento, onde Charles e Claire a aguardavam. Obrigado, Sam. Nosso encontro será breve, infelizmente. A nossa irmã terá compromissos importantes amanhã e não guarda repouso completo da mente. Sim, está bastante apreensiva com os eventos que virão. Amy se aproximou e sorriu para Claire, com simpatia, embora conscientemente não conseguia decifrar a razão. A irmã retribuiu o gesto enternecedor. Charles tomou a palavra. Minha irmã, eu serei objetivo. Daqui para frente, experimentará emoções que outrora já fizeram parte da sua jornada. Mas o fato é que sabemos que quando aceitamos o desafio de voltar à carne, nos colocamos diante de aprendizados que nos desafiam a fortalecer as nossas bases sólidas naquilo em que acreditamos. Gostaria que guardasse em seu íntimo a certeza de Anthony está em seu caminho por uma razão. Jamais se incline para divagações que em nada acrescentam os seus propósitos. Cada um é livre para falar e agir como queira, mas devemos saber ignorar os redemoinhos que se formam em nossa volta, para que os nossos passos não sejam vacilantes. Ame ouvia com atenção. Volte ao seu corpo de carne com essa certeza e saiba que muitos amigos invisíveis estão ao seu lado. Vá em paz. Amy caminhou até Claire e se despediu com um abraço. Quando o despertador anunciou às 5:30 da manhã, daquela manhã chuvosa, Amy despertava com o coração plácido. Juntou as 2 pequenas malas que havia feito no dia anterior e seguiu com seu pai para Oxford. O estado de Anthony apresentou discreta melhora, já na segunda-feira, porém, temendo uma recaída, foi instruído pelo médico a manter o repouso. Assim que chegou em Oxford, Smith deixou a filha na universidade e foi tratar de fechar um negócio com o corretor de imóveis que havia conversado por telefone. O apartamento que alugaria para a filha era simples e bem próximo à faculdade. Breve começaria a entrevista de Amy. Os caminhos que a levaram até o seu destino eram repletos de árvores com algumas flores amareladas. Os prédios eram baixos, porém imponentes. Amy olhava para cada detalhe com atenção, mas o seu coração constantemente a levava de volta para Leytonstone. Seus pensamentos ainda voltavam às palavras de Oliver naquele domingo de despedida, mas o seu efeito já era bem menos devastador.
Naquela noite, Smith e Amy dormiram em um hotel próximo e no dia seguinte, Amy já se acomodava em seu novo apartamento. Smith voltou para Leytonstone e Amy seguiu para sua rotina de entrevistas. No terceiro dia após deixar o campus, Amy caminhou por entre os jardins da universidade por algumas horas. Aquele pequeno passeio improvisado trazia uma paz profunda para o seu coração, e sem a presença de Anthony ou Smith, conseguiu pensar em sua vida e em seus projetos de forma neutra. Entendia o tamanho da sua conquista, mas os seus sentimentos por Anthony facilmente anulavam o entusiasmo que qualquer planejamento trouxesse à sua vida, se Anthony não estivesse envolvido nele. Haviam finais de semana em que não poderia voltar a Leytonstone. Estava ciente disso. Aos poucos, a distância se tornaria algo comum e inevitável. Suas inclinações começavam a se tornar óbvias, até que naquela mesma tarde uma ligação deu o último empurrão para o passo tão importante. Cambridge ligava para marcar uma entrevista de apresentação. Amy entendeu que aquele telefonema como um sinal. Tinha o seu curso em Cambridge e não precisaria sair de Leytonstone e não precisaria se afastar de Anthony. Sentiu uma emoção profunda ao se dar conta de que o seu impasse estava por fim resolvido. Ligou para Sarah para dar a boa notícia e voltaria para casa no dia seguinte bem cedo. Quis o destino que os caminhos de Oliver e Sarah se cruzassem naquela noite. De volta para casa, Oliver caminhava pensativo pela calçada quando foi surpreendido. Ei, chamei você 2 vezes. Está surdo ou o quê? Desculpe, eu estava distraído. Eu percebi. E então, o que anda fazendo, Oliver? Quase não aparece mais nas festas. Está tudo bem? Sim, tudo bem. Muita coisa para fazer no trabalho, na faculdade, enfim. Eu tenho que me virar em 1000 para dar conta de tudo. Entendo. E Anthony, está melhor? Melhorou um pouco. Amanhã já estará refeito, você vai ver. Por que diz isso? Não conte para ele. Amy quer fazer uma surpresa, está bem? Não vou contar. Não tenho tempo para fuxico, Sarah. Conte-me, que surpresa é essa? Não tem tempo para fuxicos, mas está bem curioso. Sarah sorriu com ironia. Você quem começou, engraçadinha. Está bem, Sarah continuou. Então, Amy foi aceita em Cambridge e decidiu que não vai mais ficar em Oxford. Oliver recebeu a notícia com desapontamento. Não me diga. Que coisa, não? O pai dela vai pirar. Já tinha alugado um apartamento e tudo. Anthony tem muita sorte. Ela o ama de verdade. As palavras de Sarah eram como facas afiadas que atingiam Oliver sem piedade. E ela vai voltar amanhã? Sim, vai sair de lá às 6 horas da manhã com destino ao quarto de Anthony. Pena que eu não estarei aqui para vê-la e lhe parabenizar pela coragem. Terá muito tempo para isso. Oliver chegava à esquina da sua rua. Fico por aqui, Sarah. Dê um abraço em todos e diga que aparecerei em breve. Esperamos que sim. Os amigos se despediram com um breve abraço. A noite de Oliver não era mais a mesma. Com os pensamentos em desalinho, se sentou em sua cama e começou a imaginar o quanto seria difícil ter que compartilhar novamente da felicidade de Amy com seu irmão. Se deitou com as mãos sobre o rosto e após alguns minutos conseguiu ter um vislumbre daquilo que o livraria do seu suplício. Pegou o telefone e respirou fundo, decidido. Cindy, é Oliver. Oi, tudo bem? Sim, quase tudo. Como assim? Anthony está bem? É sobre ele que eu quero falar. Por Deus, Oliver, o que aconteceu? Nada grave. Está de cama com os problemas de sempre, mas já está se recuperando. O assunto é outro. Eu quero lhe fazer uma pergunta muito séria. Me deu um susto. Que pergunta? Está disposta a fazer qualquer coisa para ter Anthony de volta? Sabe que sim.
Nem precisa perguntar. Ótimo. Surgiu uma chance para você. Só precisa fazer o que eu vou lhe dizer. E fazer bem feito. Sabe que sempre faço bem feito, Oliver. É só dizer. Oliver instruiu a sua nova aliada, confiante, e mais tarde levou uma xícara de chá quente para Anthony, que aceitou sem desconfiar que tomava um calmante poderoso, que o deixaria pronto para que Cindy executasse a sua parte no plano astuto. Sente-se bem, meu irmão? Estou bem melhor. Amanhã pretendo sair dessa cama. O Dr. Phil é exagerado, você sabe. Eu não vejo motivos para ficar de molho desse jeito. O vejo muito bem. Não vejo motivos para que continue acamado. Bem, eu vou dormir. Eu estou exausto e amanhã um longo dia me espera. Até amanhã. Obrigado pelo chá. Não se acostume. Anthony sorriu e se acomodou por entre as cobertas. Oliver saiu do quarto e se demorou no corredor, recostando-se na parede. O seu coração estava apertado. Pensou em ligar para Cindy e desfazer o combinado, mas o seu impulso foi contido com as lembranças de Amy e Anthony juntos. Seguiu para o seu quarto tentando não pensar mais no assunto, pelo menos por aquela noite. O dia amanhecia sem neve, mas o vento frio era o convite para mais alguns minutos na cama. Assim amanheceu Londres, preguiçosa e sem cor. Em Oxford, Amy se preparava para deixar o apartamento e pegar o táxi para Leytonstone. Estava segura e confiante na decisão que havia tomado no dia anterior. Depois que deixasse a casa de Anthony, daria notícia de sua decisão para seus pais. E sabia que teria um grande problema pela frente, mas nada que o tempo não fosse capaz de amenizar. Para Oliver, a madrugada fria aumentou ainda mais a onda do mal-estar que o seu coração experimentava. Dormia e acordava diversas vezes, enquanto Anthony experimentava o sono profundo provocado pela medicação que o irmão lhe oferecera. Não tardou para que Oliver abrisse a porta para Cindy, que aguardava com um sorriso de vitória no rosto. Então, tudo encaminhado? Sim, Anthony à espera. Cindy sorriu, subindo as escadas em silêncio. Quando entrou no quarto de Anthony, olhou com carinho para o rosto daquele a quem não havia esquecido e passou os dedos por seu rosto bem devagar. Um dia você irá me agradecer pelo que eu fiz, Anthony. Nós dois sabemos que não teremos com outras pessoas o que tivemos. Cindy tirou o casaco e a camisa, jogando-os sobre a escrivania, e delicadamente se deitou ao lado de Anthony. Fechou os olhos e esperou pelo próximo ato que não tardaria em chegar. Após algum tempo, Grace e Henry já estavam na cozinha tomando café. Preciso estar na oficina cedo, Grace. Não quero ficar o dia inteiro lá. A oficina ainda está fechada. Tome o café com calma. Jack vai abrir mais cedo a meu pedido. Por isso eu não quero me demorar. Vá então. Vai acabar me dando uma úlcera por ver você nessa agonia. Henry pegou 2 biscoitos e saiu. Grace terminava de recolher as xícaras quando ouviu a campainha tocar. Era Amy, e Grace a recebeu com surpresa. Minha filha, o que faz aqui? Entre. Desculpe não avisar. Eu quis fazer uma surpresa para Anthony. Não se preocupe com isso. Só estranhei estar aqui no meio da semana. Tudo bem na faculdade? Sim, tudo. Se incomoda se conversarmos depois? Eu estou ansiosa para ver Anthony. Como vou me incomodar? Vá, vá. Ele vai ficar feliz com a surpresa. Amy subiu as escadas apressada. Abriu a porta do quarto de Anthony com um sorriso no rosto, mas teve uma desagradável surpresa. Demorou a acreditar no que via. Anthony deitado, abraçado a outra mulher. Cindy estava acordada, embora estivesse com os olhos fechados. Ouviu a porta do quarto bater e pôde abrir os olhos. Estava feito. Agora precisaria enfrentar a fúria de Grace, que com certeza viria. Amy desceu as escadas sem se dar conta dos seus próprios passos. Estava transtornada.
Passou pela cozinha e seguiu em direção à porta. Ame, o que houve? Por que está indo embora assim? Não posso falar agora, Grace. Nesse momento, Amy conseguiu chorar. Sente-se aqui, por Deus. Anthony está bem? O que houve? Está muito bem. Tem uma mulher em sua cama. Como disse? Que mulher? Me deixe ir, Grace, por favor. Não pode ir assim. Eu vou lhe dar um copo d'água. Eu não quero água. Não se preocupe comigo. Amy se levantou bruscamente e saiu. Grace ficou de pé na cozinha, sem entender o que havia se passado diante dos seus olhos. Foi até o quarto de Anthony confirmar o que os seus ouvidos haviam escutado. Amy estava certa. Anthony e Cindy dormiam abraçados. Acordem! Acordem agora! Cindy dissimulou surpresa. Anthony se mexeu sem abrir os olhos. Grace? Cindy buscou sua roupa e se vestiu com pressa. Passou a noite aqui, Cindy. Eu não a vi chegar ontem. Oliver abriu a porta para mim. Eu cheguei tarde e Anthony estava dormindo. Eu fiquei com pena de acordar e me deitei ao seu lado. E acabei pegando no sono, me desculpe. Quando vocês voltaram a se ver? Só vim visitá-lo, Grace. Soube que estava doente. E se deitou na cama dele? Achei que ele não se importaria. Ele tem uma namorada, Cindy. Sabia disso? Soube que não era nada sério. Pois soube errado. O tom forte de voz de Grace começou a acordar Anthony aos poucos. O que está havendo? Cindy? O que faz aqui? Eu vim ontem à noite ver como você estava e me deitei ao seu lado para esperar que acordasse. Eu acabei dormindo também. Devia ter me acordado. Esperar lá embaixo. Grace deixou o quarto visivelmente contrariada. Anthony, me desculpe, é que eu soube que estava doente e eu fiquei preocupada. Agradeço, Cindy, mas não faça mais isso. As coisas não são mais como antes. Por que você não quer? Cindy, por favor, eu não quero ser grosso com você, mas eu preciso que vá embora. Anthony, um dia vai perceber que ninguém vai amar você como eu amo. Bom dia, Cindy. Cindy saiu do quarto com a missão cumprida. Assim que deixou a casa, Grace voltou ao quarto do filho. Anthony já estava de pé, mais bem disposto. Anthony, não a viu mesmo chegar ontem à noite? Claro que não, mãe. Acha que a teria deixado ficar? Cindy é louca. Por Deus! Grace se sentou na quina da cama. O que foi? Amy veio ver você e disse que queria fazer uma surpresa. Amy? Sim. Ela nos viu aqui. Anthony fez a pergunta com o tom de quem já sabia a resposta. Sim. Anthony abriu o armário e escolheu a primeira roupa que encontrou. Não acredito. Está bem para sair, meu filho? Estou ótimo, mãe. Não se preocupe. Em tempo recorde, Anthony chegou à casa de Amy. Foi atendido por Pam com cordialidade. Olá, Anthony, como está? Estou bem, senhora Pam. E a Amy está? Sim, entre. Anthony imaginou que Pam desconhecesse o ocorrido em seu quarto. Ela lhe avisou que voltaria hoje, Anthony? Não, na verdade... na verdade, minha mãe a viu chegar e comentou comigo. Ah, sim, pois é. Disse que hoje acordou com um pouco de febre e resolveu remarcar as entrevistas que faltam para a semana que vem. Poxa, que pena. Vá vê-la. Se precisarem, estou aqui embaixo. Tudo bem. Anthony foi ao encontro de Amy com o coração nas mãos. Deitada em sua cama, Amy já trazia os olhos vermelhos e as feições abatidas. Amy, por favor, me escute. Anthony, eu quero ficar sozinha. Vou deixá-la sozinha, mas antes precisa me ouvir. Seja breve. Cindy foi à minha casa ontem à noite. Eu já estava dormindo e ela se deitou ao meu lado ao invés de me acordar. Não aconteceu nada, Amy. Eu nem sequer sabia que ela estava lá. Anthony, eu estou cansada, exausta na verdade. Eu quero ficar sozinha. Sua mãe disse que teve febre. Está tudo bem? Não,
Eu preciso dormir. Eu preciso descansar e não está me ajudando. Por favor, vá embora. Vou embora agora. Só me diga que acredita em mim, por favor. Vá embora, Anthony. Nos falamos antes da minha volta a Oxford. Desalentado, Anthony seguiu em direção à porta. Antes de deixar o quarto, se virou com desânimo. Eu te amo, Amy. Não esqueça disso. Anthony seguiu de volta para sua casa. O coração de Amy experimentava mais uma vez a sensação já conhecida de que Anthony se encaixava em seu mundo como ninguém. Mas essa sensação, tão acolhedora, se tornava um fel amargo diante da forma como as coisas haviam se desenhado naquela manhã. À noite, Oliver recebeu a notícia do ocorrido com aparente pesar. Que coisa, mãe! Se eu soubesse que Cindy seria tão inconsequente, eu teria levado até o quarto do Anthony pessoalmente. Quem imaginaria tal coisa? Pobre Anthony! Estava tão apaixonado. Isso vai passar, meu filho. Eles vão se entender de novo. Disso não tenho dúvidas. As emoções de Oliver estavam divididas. Por um lado, estava satisfeito com o resultado do seu plano, mas essa satisfação esbarrava em pensamentos de culpa que não lhe deixavam desfrutar da sua vitória como gostaria. Para Anthony, os dias se arrastavam sem que tivesse notícias de Amy. Sentiu um desejo quase incontrolável em procurá-la, mas resolveu esperar pelo combinado. No sábado à tarde, sua aflição chegava ao fim, pelo menos em parte. Se por um lado a sua angústia com o silêncio de Amy chegava ao fim, por outro as notícias que receberia não eram as que esperava. O encontro seria na casa de Anthony. Amy chegou no horário combinado, foi recebida por Grace com um longo abraço. Estava com saudades, minha filha. Como você está? Eu estou bem, Grace. Eu senti sua falta também. Anthony está te esperando no quarto. Ele acha que ficarão mais à vontade lá. Amy sorriu e seguiu em direção às escadas. Anthony a aguardava sentado em sua escrivania. Estava abatido devido a uma leve recaída no quadro inflamatório, mas se esforçava para manter-se firme e puxou uma pequena poltrona para que Amy se sentasse. Anthony, eu pensei em tudo o que aconteceu nos últimos dias e eu decidi que será melhor para nós dois que fiquemos um tempo distante. Anthony tentou disfarçar o mal-estar e se manteve em silêncio, como um sinal para que Amy prosseguisse. Eu creio que ambos estamos em fase da vida em que temos que ser livres de amarras. Em breve você também entrará na faculdade e terá que ter a mente livre para se decidir a nova vida. Você pensava assim antes daquela manhã? Sim, eu pensava. Então veio aqui naquele dia para isso? Sim. Amy mentiu para que pudesse se libertar de Anthony sem dificuldades. Entendo. Eu preciso ir. Amy se levantou e Anthony a acompanhou até a porta. Boa viagem, Amy. E boa sorte em Oxford. Boa sorte para você também. Amy desceu as escadas com o coração em pedaços. Deu um longo abraço de despedida em Grace e Henry. Oliver a acompanhou na saída. Pararam na calçada em frente à casa. Oliver, eu devia ter ouvido você. Obrigada por tentar abrir os meus olhos sobre o Anthony. Esquece isso. Terá um caminho brilhante pela frente. É nisso que deve pensar agora. Venha nos ver de vez em quando. Não se esqueça que tem amigos aqui. Nunca vou esquecer. Oliver abraçou Amy com carinho, fechou os olhos e desejou por alguns segundos que aquele momento durasse para sempre. Mas Amy tinha que partir. Saiu do seu abraço e seguiu para a rua Vernon. Naquele dia, Anthony não saiu do quarto. Se sentia profundamente atingido emocionalmente, como se nada no mundo pudesse ser capaz de suprimir a sua dor. Na manhã daquele domingo, Amy seguia com o pai para Oxford. Seguia para sua nova vida, disposta a esquecer de Anthony e de tudo o que acreditou ser possível no momento em que se conheceram.
Estava virando uma página de sua vida, sem chance de voltar atrás. Aguardem, a história continua.